Nesta sexta da saúde, vamos conversar com o nosso convidado, Dr. Marcos de Freitas, né? Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui nesse momento. Do que cuida a neurologia, Dr. Marcos? Falando de uma forma bem simplória, seria da parte do sistema nervoso, central e periférico, né? As doenças que acometem o sistema nervoso central e periférico. Qual a diferença da atuação do neurocirurgião para o neurologista? O neurologista ele é clínico, ele trabalha com as doenças clínicas, e o neurocirurgião é quando há uma indicação de uma cirurgia, ele é o profissional habilitado, né? Muito bem. E aí eu pergunto, né, o que é um AVC, né, que a gente chama de AVC ou derrame, como se fala no popular, né, que é o acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral ele pode ocorrer de duas formas, basicamente. Uma é quando há uma ruptura de um vaso e aí ocorre um sangramento, uma hemorragia, que é o que seria o derramamento de sangue dentro na estrutura do cérebro intracraniana. E o outro seria quando há uma obstrução numa artéria que leva sangue para uma determinada área, e isso leva a uma isquemia e depois a um infarto daquela região, né? A artéria entupida, como uma artéria entupida, exatamente. O que é uma isquemia? A isquemia é exatamente a falta de sangue. Essa isquemia ela pode evoluir de forma transitória ou pode se transformar numa área de infarto. O infarto é quando já houve uma destruição daquela região. O que é que faz com que uma artéria ou uma veia fique entupida e possa provocar um AVC, possa provocar essa isquemia? Habitualmente são doenças crônicas que vão desgastando as artérias. A própria idade já é um fator também que há um desgaste das paredes das artérias, mas doenças como diabetes, dislipidemia, colesterol elevado, fumantes, enfim, uma série de fatores de risco, o sedentarismo, a obesidade. Hoje já se descobriu tudo também que ajuda a acumular placas no interior, né, ou ao redor das veias e artérias, que gerando entupimento. No interior, na realidade. Na parede interior, na parede interna. Parede interior. Na parede interna, exatamente. E aí eu pergunto, quais são as outras causas de AVC, da própria isquemia também, desse entupimento de veias e artérias? Não, basicamente são esses fatores de risco, né? Diabetes, dislipidemia, hipertensão são os principais. O sedentarismo, a obesidade, existe uma situação chamada de síndrome metabólica, onde o paciente tem uma obesidade de predomínio abdominal e que isso leva também a uma facilidade, um maior risco de desenvolver um AVC, né? Hoje, a apneia do sono, que é um distúrbio do sono, que é uma das causas mais frequentes de insônia e de fragmentação do sono, também foi identificado como fator de risco para AVC, né? O que é exatamente a apneia, né? O que é que acontece com a pessoa que tem apneia durante o sono? Durante o sono, há uma mudança na nossa fisiologia respiratória. Digamos que em vigília nós respiramos por uma abertura maior do que quando estamos dormindo. Então, fisiologicamente, há uma redução nessa passagem do ar. E em algumas pessoas, por questões constitucionais, e entre elas 70% por estar acima do peso, porque há um acúmulo de gordura nessa região, esse estreitamento já existe, e quando vai dormir, o estreitamento fisiológico se torna um estreitamento crítico. Aí leva a pausas respiratórias obstrutivas, né? Uma pessoa magra e jovem pode ter um AVC? Pode sim. Pode sim. Existem outros fatores. Ele pode ser, o magro e jovem pode ser hipertenso, pode ser diabético, pode ser tabagista. E existem outras doenças menos comuns que afetam principalmente essa faixa etária do jovem, doenças inflamatórias, né, que podem, as vasculites e outras patologias que podem levar também ao AVC no jovem. A turma jovem que às vezes, para ficar mais forte na academia, né, ganhar massa muscular mais rápido, ficar todo taludo, a pessoa, esse jovem que use algum tipo de anabolizante para emagrecer ou mesmo para ganhar massa muscular, pode sofrer um AVC ou ter alguma outra consequência, até cardíaca, por exemplo? Exatamente. Existem outros. O excesso sempre traz problemas, né? Pode repercutir na parte neurológica, como também, principalmente na parte cardiológica, né? Esse uso abusivo e indiscriminado de
drogas enfim, para ganhar massa muscular, principalmente, né? A famosa bomba, né? A bomba. É literalmente uma bomba quando estoura. É verdade. Pergunta de telespectador, nesta sexta da saúde, estamos conversando com o doutor Marcos Lima Freitas. Ele é presidente do Conselho Regional de Medicina e também o doutor Marcos é médico neurologista. Você pode mandar sua pergunta, se tiver alguma dúvida, para o 99922-9519. Pergunta do telespectador. Paulo Vitor do Panatiz, ele quer saber com quanto tempo de antecedência a pessoa pode ter sintomas de AVC e poder identificar que pode estar na iminência de acontecer. Bom, o AVC é um fenômeno súbito, agudo. Né? Então, acontece de repente. Acontece de repente. Então, sem aviso. Isso. Então, mas nada possa fazer com que a pessoa suspeite, por exemplo, de que ele corre esse risco? Se ele é portador de algum desses fatores de risco que nós falamos anteriormente. Né? Ele tem que manter sob controle esses fatores. Mas assim, a pessoa sente alguma coisa antes de ter o AVC ou acontece sem a pessoa estar sentindo nada de repente? Não, geralmente a única possibilidade de a gente prever que vai haver um AVC definitivo é se ele tiver isquemias transitórias, né? Aquele paciente que fez uma isquemia, mas o vaso voltou a circular e ele voltou a funcionar. Então, aquele paciente... O que é que seria um sintoma de uma isquemia que pode acontecer vez ou outra e depois terminar provocando ou levando ao acontecimento de um AVC? Pronto, os sintomas dependem da localização de onde ocorre a isquemia. Então, se for na área da fala, ele pode passar alguns minutos ou hora com dificuldade para falar. Se for na área da força de um lado, ele pode ficar com um lado sem força, ele pode ficar com um lado dormente, né, formigando, ele pode, dependendo se for áreas do equilíbrio, ele pode ficar andando com desequilíbrio. Então, a isquemia transitória se caracteriza por ter um caráter transitório, ela começa e termina. E aí, ele tem que procurar de imediato um hospital, né, que tem assistência neurológica, porque exatamente o objetivo é evitar que aquela isquemia transitória não venha depois a ter um evento mais definitivo. Pergunta do João Fernando, que está em Ponta Negra. Ele disse que quando pratica atividade física, quando chega a um certo nível de esforço, ele sente a cabeça latejar bastante, mas depois passa. Quando fazemos atividade física, no pico do esforço, a pressão ela sobe um pouquinho, a frequência cardíaca aumenta e alguns pacientes desenvolvem o que a gente chama de cefaleia do esforço, dor de cabeça do esforço. Se é uma dor, ele pode procurar também o especialista para avaliar e definir qual a estratégia melhor para enfrentar essa situação. Seria qual especialista? O neurologista. O próprio neurologista, Isso. Né? Isso. Muito bem. Mais pergunta do telespectador? Pergunta da Eduarda Baquer, lá de onde? Da cidade satélite. Ela disse que tem 30 anos e que às vezes sente uma dormência apenas em um lado da cabeça e umas pontadas por trás do crânio. Sente até o olho querer fechar. O que pode ser, o que é que o senhor aconselha nesse caso? Bom, primeiro também procurar o especialista para analisar melhor, porque existe uma série de perguntas que a gente faz para poder concluir melhor esse diagnóstico. Mas isso pode ser uma variante de uma enxaqueca, por exemplo, poderia ser uma das causas desse tipo de sintomatologia, mas o ideal é que ela, com esses sintomas, procure um especialista. Muito bem. Temos mais perguntas nesta sexta da saúde aqui para o neurologista que está conosco, o doutor Marcos Lima. Qual a pergunta? Da França, lá de Parnamirim, ela quer saber o que pode ser recomendado para combater insônia e quais fatores contribuem para a evolução da insônia. Bom, em primeiro lugar, insônia é um dos sintomas mais frequentes para quem lida com distúrbio do sono, né? E a primeira coisa que se faz, que se tem que buscar, é a causa dessa insônia, né? Não existe assim uma insônia específica única, né? Tem que se buscar qual é a causa. Muitas vezes é falta de higiene do sono, a culpa é nossa, é do próprio paciente. O que é a higiene do sono? São medidas que a gente toma para dormir melhor, né? Para ter uma boa qualidade do sono. Enfim, o primeiro lugar é ter um horário regular de dormir, de acordar, né? Evitar atividades que lhe tragam, que lhe mantenham um estado de alerta próximo ao horário de dormir. Por exemplo, se você vai dormir às 10 da noite,
de 9 às 10, não se envolva com atividades que lhe deixem em estado de alerta, evitar substâncias estimulantes no período da noite, né? Atividade, tipo café, refrigerantes, enfim. Evitar comer demais, próximo à hora de dormir, mas também não dormir com fome. Se jantou cedo e está com uma certa fome, comer alguma coisa leve, né? Enfim, atividade física é fundamental. Meu amigo João Grandão aqui dos estúdios, né, do nosso cinegrafista, ele disse que antes de dormir toda noite ele come uma feijoada. Vou já perguntar se ele tem pesadelo. Pode comprometer um pouco a qualidade do sono. Algumas pessoas conseguem fazer o que ele faz, mas não é o habitual. E tem uma coisa interessante também naqueles alguns momentos de relaxamento. Hoje tem no YouTube, você colocar lá relaxamento para dormir, tem vários lá, tá? A Luiz e Rei que faz um relaxamento muito bacana. Muita gente faz relaxamento bacana para você. Bota lá no celular escutando e vai dormir. E quase todos eles sempre dizem o seguinte, nas orientações antes do relaxamento iniciar: procure jamais ouvir notícias ruins ou ler jornais ou assistir televisão que só tem notícia ruim em jornais, né, antes de você dormir, porque a gente leva para o sono, né, tudo aquilo que a gente ouviu há pouco tempo sobre o assunto que a gente tratou ou lidou há pouco tempo atrás, né? Exatamente. O primeiro ponto é evitar se envolver com situações que lhe provoquem uma situação de estresse, ansiedade, e aí ele vai lhe deixar em estado de alerta. Mais pergunta do telespectador, Márcio lá do Pitimbu. Ele quer saber se é normal acordar com dor de cabeça pela manhã. Acontece 3 vezes na semana com ele. Bom, não é normal, né? Um caso desse também precisa ser investigado. Toda dor é um aviso de alguma coisa, né? Isso, precisa ser investigado. Existem aquelas dores de cabeça que têm relação com o sono, né? E a pessoa às vezes acorda de madrugada com essa dor e precisa ser investigado. Pode ser uma dor de cabeça que a gente chama primária, não tem nenhuma relação com nada grave, mas poderia ser alguma coisa secundária e precisa ser investigado. Mais perguntas do telespectador. Camila, lá do Planalto, ela quer saber se ser hipertenso tem alguma relação com AVC. E eu acrescento a pergunta dela se insônia tem alguma coisa a ver também com AVC. Bom, primeiro a hipertensão ela é um fator de risco, né? É um fator de risco desde que não se trate. Se você tem hipertensão, é conhecedor da hipertensão e faz o tratamento adequado e tem um controle, você praticamente anula como fator de risco. Com relação à insônia, o sono em si, a privação do sono, seja ela de quantidade ou de qualidade, hoje é fator de risco também, né, para acidente vascular cerebral. Quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, a gente fala sobre comprometimento da qualidade do sono. Então é importante a gente dormir. A apneia do sono, ela fragmenta o nosso sono e nós perdemos qualidade do sono quando dormimos com dificuldades respiratórias, com essas apneias. Isso é um fator de risco já comprovado. Ao longo do tempo você tem um maior risco não só de desenvolver acidente vascular cerebral, mas também de doença coronariana. E acordar 2 ou 3 vezes de noite, por exemplo, para ir ao banheiro, urinar, por exemplo, e tomar água da mesma forma. Isso é prejudicial ou é normal? Alguma observação? Não necessariamente é uma normalidade. Algumas pessoas necessitam fazer isso. O que a gente tem que avaliar é se há uma dificuldade de voltar a dormir em seguida. Se você vai, faz as suas necessidades e volta, toma água, em seguida adormece, aí deita, já dorme rápido. Já dorme rápido, isso não tem nenhuma repercussão. O ideal é o sono continuado, mas algumas pessoas têm essa característica e nem por isso, com essa característica, ele está perdendo qualidade de sono. O que é transtorno de déficit de atenção? E eu gostaria de saber se o celular, com WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as mídias e redes sociais, tem alguma coisa a ver com isso nos dias de hoje. Bom, o transtorno de déficit de atenção e também pode ser chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é diagnosticado na infância. É aquela criança que desde o período de alfabetização ela tem dificuldades de se concentrar, é o professor que chama os pais para conversar, olha, ela não se concentra, ela é hiperativa. Pode vir o transtorno de atenção sem hiperatividade. E é uma criança que tem essas dificuldades em todos os ambientes onde ela passa, né? Esse é o transtorno de déficit de atenção. Hoje, na realidade, o que a gente vê, uma grande parte principalmente dos jovens, utilizando muito as mídias sociais, uma dificuldade de atenção pela quantidade enorme de informações a qual ele tem acesso e pela quantidade de atividades
as quais ele se envolve, né? Então, esse não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com diagnóstico e com tratamento específico, que se diagnostica em crianças. E muitas vezes se diagnostica em adultos que desde crianças são portadores, né? Às vezes ocorre isso também. Mas esse que é o mais frequente, né? Que é exatamente o envolvimento com tantas atividades ao mesmo tempo, esse ocorre eu diria que em consequência de todas essas informações, esse número enorme de informações que a gente tem lidado no dia a dia. Pergunta da Miriam de Ponta Negra: em que situações devo procurar um neurologista? Bom, tudo que afeta o sistema nervoso central ou periférico, ou seja, se você tem uma enxaqueca, né? Se você tem um distúrbio do sono, hoje os neurologistas, junto com outros especialistas, cuidam do distúrbio do sono. Se você tem fatores de risco e quer avaliar o risco de desenvolver futuramente um processo como um acidente vascular cerebral, também pode preventivamente procurar um neurologista. Se você tem uma suspeita de que uma tontura é um quadro neurológico que não é uma labirintite, também procurar um neurologista. Enfim, nós temos as doenças do sistema nervoso periférico, doenças que comprometem nervos periféricos, né? Dormências, enfim, tudo isso qualquer situação que afeta o sistema nervoso central e periférico, é o neurologista quem cuida. O que é uma labirintite? Labirintite é um distúrbio do labirinto. O que é o labirinto? Que é uma estrutura pequenininha que fica dentro do ouvido. Então, é uma doença que é da especialidade do otorrinolaringologista. Mas os sintomas da labirintite, eles se assemelham em algumas situações a comprometimento do sistema nervoso central, das áreas responsáveis pelo equilíbrio. Então, é importante, às vezes, ter uma avaliação de otorrino e do neurologista. Então, o mais comum é que seja periférico. A gente chama de periférico quando está fora, aí seria o labirinto a causa mais comum. Quando é central, aí é neurológico. Então, você pode ter até uma situação mais séria, mais grave, como isquemias no território que a gente chama vértebra basilar, que irriga essa região do equilíbrio. E nesse caso aí, onde entra, por exemplo, o otorrino? Bom, o otorrino ele vai fazer avaliação e, às vezes, até na própria anamnese, nas perguntas que se faz, já se conclui se é ou não uma vertigem central ou periférica, né? Se a pessoa escuta geralmente um zumbido no ouvido, pode ser algum sinal? Esse é um dos sintomas acompanhantes da vertigem. Quando o paciente chega com um relato de tontura, vertigem, a gente pergunta, uma das primeiras perguntas é exatamente isso: você tem zumbido no ouvido? Porque se ele tem zumbido no ouvido, já é um ponto favorável a ser periférico, ou seja, a ser uma labirintopatia, um labirintite. Mais pergunta do telespectador. Ele pediu para não se identificar, mas ele diz que é alcoólatra e ele diz que só consegue dormir quando bebe álcool. Ele quer saber o que é que pode fazer, né? Ele quer se tratar, não aguenta mais essa situação e pede uma orientação. Bom, procurar o tratamento específico, acho que no caso do... Eu até diria, ele interrompendo na sua resposta, né, que eu acho que talvez o fato mais importante da recuperação dele é exatamente ele ter dito, mesmo sem identificar, mas ele ter reconhecido o que é e reconhecido que quer sair dessa situação. Acho que talvez seja os dois passos mais importantes do tratamento, né? Com certeza. Ou seja, o reconhecimento de que aquilo é uma doença e que precisa ser tratada. E que precisa de ajuda. Exatamente. O especialista mais indicado é o psiquiatra, que é o que está preparado para abordar o alcoolismo em si. Com relação à questão do álcool indutor do sono, ele é um indutor do sono, mas um sono de qualidade comprometida. Ele acaba sendo um indutor do sono, mas ele compromete a qualidade. Não é um sono de qualidade. Muito bem.